Não há nada mais importante que o reino dos céus. E como é importante que você entenda isso. Hoje a nossa leitura nos levou para o Evangelho de Mateus, do capítulo 12, a partir do verso 22, até o capítulo 14, no verso 21. Nesse final de capítulo 12, nós temos Jesus lidando com a incredulidade dos fariseus e dos mestres da lei e repreendendo eles por causa disso. No início do capítulo 14, nós temos o anúncio da morte de João Batista e Jesus recebendo essa notícia, também a primeira multiplicação dos pães. Mas eu quero focar em algumas lições que são apresentadas por Jesus no capítulo 13, onde Jesus conta uma diversidade de parábolas para falar sobre a importância, sobre o valor do reino dos céus, sobre a importância do reino de Deus. E para isso Jesus usa uma série de ilustrações, como por exemplo da semente de mostarda. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a uma mostarda, uma semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor entre todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar numa árvore e vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Pode parecer pequeno no primeiro lugar, mas quando cresce se torna importante, se torna precioso. O reino dos céus é semelhante a esse grão de mostarda. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Quando a dona de casa vai fazer o seu pão, ela coloca ali uma pequena quantidade. Mas aquela pequena quantidade é suficiente para trazer uma transformação grande em toda a massa e tomar conta de toda a massa. O reino dos céus pode até ser menosprezado num primeiro momento, mas ele, ainda que em pequena quantidade, fará grande transformação e trará grande transformação. O reino dos céus, ele é como um tesouro escondido que um homem encontrou enterrado num campo, e quando ele encontrou aquele tesouro tão precioso, ele foi e vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno e para ter acesso àquele tesouro. Assim como o reino dos céus, ele é como uma pérola preciosa que o negociante procurou, e ao encontrar aquela pérola tão preciosa, ele foi, se desfez de tudo que ele tinha para que ele pudesse comprar aquela pérola. Não há nada mais precioso que o reino dos céus. E se nós entendêssemos o valor, a importância desse reino, abriríamos mão de qualquer coisa para tê-lo, para conquistá-lo. Nada tem importância diante do reino dos céus. O problema é que muitas pessoas, muitos, inclusive que se dizem cristãos, que estão nas igrejas, que estão ouvindo a mensagem do evangelho, muitos resistem em entender esse valor, em reconhecer esse valor. A primeira parábola que nós temos nesse capítulo 13 é a parábola do semeador. E nessa parábola, que você já deve conhecer bem, já deve ter ouvido bastante, espero que você tenha lido o texto. Nessa parábola do semeador, Jesus fala sobre um semeador que lança sementes em 4 tipos de solos diferentes, em 4 lugares diferentes. Um desses solos, o texto vai dizer que algumas sementes caíram entre espinhos. Essas sementes começaram a brotar, mas os espinhos cresceram mais do que elas, abafaram essas plantas, esses brotos, e eles morreram. E explicando a parábola, Jesus vai dizer que as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução das riquezas, de modo que não produzem fruto. Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, se sentem empolgados com essa mensagem, eu quero, eu aceito, eu recebo, são receptivos à mensagem, mas se deixam sufocar pelas preocupações da vida, pela sedução das riquezas, e acabam por não produzir fruto nenhum. Não entendem, nunca entendem que não há nada mais precioso do que o reino dos céus. E acabam trocando esse reino que é tão precioso pelas coisas rotineiras da vida, pelas preocupações do dia a dia, pelas riquezas do mundo, e perdem aquilo que teriam e poderiam ter de mais precioso. Quantas pessoas ao longo desses anos de ministério eu já acompanhei, já vi que demonstraram interesse, se sentiram atraídas pela mensagem do Evangelho, se sentiram entusiasmadas pela pregação, eu quero Jesus, mas que em pouco tempo se deixaram levar pelas suas rotinas, pelo dinheiro que gostariam de conquistar, pela busca profissional, pela busca do emprego, do dinheiro, pelas rotinas, pelas coisas que querem fazer e que queriam conquistar. Se perderam nas preocupações da vida, nas preocupações cotidianas, e perderam aquilo que mais era importante. Perderam o reino dos céus. Que esse não seja você.
Cuidado para que você não seja mais um de tantos que ouvem a mensagem, que se interessam por ela, que se sentam nos bancos das igrejas, que estão ouvindo a pregação e até se enganem, achando que está tudo bem, mas que nunca produziram um fruto sequer para o reino dos céus, porque não entenderam ainda o seu genuíno valor. Porque se tivessem entendido, teriam aberto mão de todas as outras coisas para servir ao reino, para se dedicar ao reino. Sejamos nós dedicados ao reino e dando a ele a importância que ele merece. Sigamos lendo a palavra de Deus. Você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais um momento de reflexão. Vamos lendo juntos os evangelhos, conhecendo mais a Jesus e os ensinos dele para a nossa vida. Até amanhã.